E finalmente saiu a tabela de alíquotas do INSS 2022. E nesse vídeo eu vou ensinar você como fazer o cálculo do INSS 2022 no Excel. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha planilha base para poder fazer o cálculo, mas antes de trabalhar aqui, nós vamos para a planilha de alíquotas. Então eu vou clicar aqui embaixo, que eu já deixei construída. Vocês vão dar um pause aí no vídeo e vão construir essa planilha aqui no Excel de vocês, porque ela vai ser a base para a gente poder fazer o cálculo lá na planilha do INSS mesmo, ok? Então, pausa o vídeo, faz a cópia e retorna aqui de novo. Construída a planilha de alíquotas, nós vamos voltar aqui para INSS 2022 e nós vamos ter esse modelinho aqui. Para a gente poder fazer o cálculo do INSS, nós vamos utilizar a função PROC-V. Por quê? Eu preciso pegar o valor do salário que está aqui, que pode ser qualquer um, esse é só um exemplo, e eu preciso encontrar ele dentro da minha planilha de alíquotas que vocês já fizeram aí, certo? Bom, feito isso, ele vai me devolver qual é a alíquota que esse valor aqui vai pertencer. Mas Isadora, agora a gente tem que fazer somatório lá das alíquotas e tal. Enfim, quando a gente tem a coluna a deduzir, a gente não precisa fazer aquilo tudo, porque a gente consegue encontrar a alíquota correspondente e abater ali um valor correspondente também. Então, a gente não precisa fazer todo aquele processo, tá bom? Se vocês quiserem fazer todo aquele processo, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o cálculo do INSS, se não me engano, 2020. Eu deixo o card aqui para vocês, utilizando a função SI. E aí não tem parcela a deduzir, ok? Tem que fazer todos os cálculos na mão mesmo, tudo separadinho, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui do lado o campo para o cálculo do INSS, igual a PROC-V, meu valor procurado é o salário, ponto e vírgula. Matriz da minha tabela é a minha tabela de alíquotas. Então, eu vou lá em alíquotas e vou selecionar toda a minha área aqui dos números, ok? Não precisa pegar cabeçalho e não pega aqui a coluna das alíquotas, senão vai dar errado, tá? Somente números. Vou colocar ponto e vírgula. E agora, qual é a coluna que tem o percentual? No caso, a coluna número 3, considerando a seleção que eu fiz. 1, 2, 3. Então, agora, o meu próximo passo depois do ponto e vírgula é colocar o número do índice da coluna, que é o número 3. 3, ponto e vírgula. Minha correspondência é aproximada ou exata? No nosso caso, eu não tenho aqui escrito exatamente 1972. É um valor aproximado, ele vai se encaixar em uma das faixas. Então, eu vou colocar correspondência aproximada. Dando Enter, vocês vão ver que ele vai devolver para mim o número 9, que é correspondente ao 9%. Tá como real aqui porque eu já deixei configurado como valor de moeda, tá bom? Continuando a nossa fórmula, eu tenho agora que fazer os 9% vezes o salário. Então, vou colocar aqui na frente, vezes o salário. Qual é o meu próximo passo? Eu preciso agora fazer o abatimento daquele valor a deduzir. Lembram que eu fiz aqui, considerando o número 3, a coluna da porcentagem? A coluna a deduzir é o número 4, é minha quarta coluna. Então, eu vou só copiar aqui o meu PROC-V, vou copiar ele, menos, e vou colar na frente. Vou trocar o 3 para 4, ok? Vou dar Enter aqui, ele vai me dar 159,30. Só para vocês se situarem, vou lá na planilha de alíquotas, ó, 3, meu percentual, 4, parcela a deduzir, tá bom? Voltando lá, aqui agora eu preciso travar todas as minhas células que são da planilha de alíquotas, porque senão na hora que a gente for arrastar para baixo, vai sair tudo da posição. Então, ó, alíquotas, vou selecionar o meu intervalo, F4, vou pegar aqui embaixo também a alíquota, selecionar as duas, F4 e vou dar Enter. Se você não tem valores acima do teto, isso daqui para você já é suficiente. Agora, se você tem valores que ultrapassem o teto, a gente precisa travar aqui também. Como que a gente vai fazer isso? Vou dar 2 cliques. Antes aqui do PROC-V, eu vou fazer a função SI. O que ela vai analisar? Se o meu salário for menor ou igual ao teto, faz toda essa minha conta. Se não, aí a gente vai fazer um outro procedimento. Então, vamos lá. Se o meu salário for menor ou igual ao teto, onde que está o valor do teto? Lá na minha planilha de alíquotas. Vou clicar lá, vou clicar aqui ó, no valor do teto, ok?
Vou continuar lá na minha barrinha de fórmula. Terminei de colocar o C6, ponto e vírgula. Agora vamos entender. Se o salário for menor ou igual ao teto, faz tudo isso daqui. Agora, se não for, o que ele vai fazer? Vai travar sempre no valor do teto, que vai ser o teto vezes o percentual menos a parcela a deduzir, ok? Vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Feito isso, agora se eu colocar aqui, por exemplo, 8.000, ele vai dar lá 828,39, que é o valor do meu teto. Se eu colocar o teto mesmo ali, né, 7.087,22, ó, vai continuar a mesma coisa. Se eu colocar aqui 7.000, ó, já diminuiu um pouquinho, tá bom? Então, ele tá travado ali no teto. Se eu colocar 10.000, ó, manteve o mesmo valor, tá ok? Então, vamos voltar lá, 1972. Está concluído? Não, porque eu preciso travar aquelas novas células que eu inseri da planilha de alíquotas. Então, vou dar 2 cliques, vou colocar aqui F4, depois aqui no final F4, F4 e F4. Então, tudo que tiver ali de célula logo depois de alíquotas, ponto de exclamação, tem que estar travado, tem que estar com os cifrões ali para ela não sair da posição, ok? Dando Enter, prontinho. Vamos agora para fazer a alíquota efetiva, igual esse valor dividido pelo salário. Dando Enter, vai mostrar ali para vocês o resultado. Caso mostre para vocês assim, no formato geral, é só vocês colocarem para porcentagem e depois aumentar a quantidade de casas decimais, que ele vai ficar nesse formatinho que eu já coloquei para vocês, tá bom? Agora, para ficar mais fácil para vocês, transformem isso daqui para tabela. Seleciona, clica em inserir, tabela, mantém aqui o intervalo, deixa minha tabela tem cabeçalhos, dá OK. Ele vai deixar para vocês esse formatozinho. Eu não gosto muito, então eu venho aqui e tiro. Ok? E aí, agora, se vocês observarem, eu tenho um indicador aqui mostrando o final da minha tabela. Se eu colocar uma outra informação agora, um outro funcionário, 0000-1, ó, ele já puxou para mim. Mas dê uma olhadinha que ele fez aqui, ó, div 0, porque eu ainda não preenchi os valores, tá? Se vocês não quiserem que isso daqui fique aparecendo, eu vou excluir aqui a linha. O que a gente pode fazer? Venho aqui e coloco um se erro. Se der erro, mostra 0. Então, ponto e vírgula, 0. Desse jeitinho que ele vai ficar. Vou dar Enter. Vamos lá de novo, ó. 0000-1. Vou dar Enter. Já corrigiu, tá bom? Y. Vou colocar aqui o valor 2.500. Pronto, já fez para mim ali o valor certinho. Então, fica muito mais fácil. Se eu vier aqui colocar um outro, vou agilizar aqui um pouco, tá? Vou colocar aqui, ó, 5.000. Prontinho. Se eu trocar aqui e colocar 8.000, ó, travou no teto. Então, tá funcionando aí direitinho e assim fica muito mais fácil para vocês. É isso, minha gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!